Lesbosapiência, Ana Claudino. Lesbosapiência, Ana Claudino. Olá, meu nome é Ana Claudino e esse é meu podcast Lesbosapiência. Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindes. No episódio de hoje temos uma convidada muito especial, que é a Tainá de Paula. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com nossa primeira convidada, que é arquiteta e urbanista, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em urbanismo pela UFRJ, ativista das lutas urbanas, feminista pesadona e mãe da Aurora. Tainá, agradeço aqui a sua presença. Então, Tainá, começando aqui no Lesbosapiência, toda sapatão, toda pessoa LGBT gosta de falar de quê? De signo, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre esse rolê de signo. E falar pra gente aí qual o seu signo, qual a sua relação com signos. Olha, eu já tô rindo por antecipação, porque toda mulher lesbi é tarada por signo, né? Enfim, as pessoas perguntam seu nome, antes do sobrenome perguntam qual é o seu signo. E eu sempre fui muito desencanada com isso, assim. Apesar de eu ter uma mãe... Mãe, desculpa, mas eu vou ser obrigada a te expor. E é totalmente fanática, assim, especialista nisso, fica pagando de tanto em tanto tempo mapas complexos, dependendo do que aconteceu na vida dela. E, enfim, eu lembro da gente em astrólogos, da minha infância, assim. Então, eu sei que é um troço importante, porém... Não dou muita bola, deveria dar. E qual é o signo da sua mãe? É pisciana, né? Não, ela é aquariana também, assim como eu. Bem São mística. Duas aquarianas na casa. E ela é aquário com ascendente em aquário. Eu sou aquariana com ascendente em peixes e lua em aquário. Tem muito aquário aí naquela casa feminina. Então, primeiro vazamento aqui, gente, do mapa de Tainá de Paula, não vazou em nenhum outro lugar. Temos aqui em primeira mão. Eu falei minha Vênus. Qual é a Vênus? A sua Vênus, você falou que era em... É peixes, né? Peixes. Tá, peixes. A minha Vênus é em peixes. Atenção, contatinho. Vênus em peixes. Mais informações vai na DM da Tainá de Paula no Instagram. Mas então, Tainá, a gente se descontraiu um pouco agora, né? Mas vamos entrar em assuntos um pouco mais sérios, né? Porque a gente também brinca, mas a gente também tem seriedade aqui nesse programa, eu acho. Mas assim... Moralizou. Uma pauta moral agora. Mentira, né? Não. Eu queria que você falasse um pouco das suas vivências na academia. Eu vi que você é formada em arquitetura e isso é muito foda, né? Ter mulheres negras, arquitetas. E como é que foi pra você esse processo de ocupar a universidade, ainda mais agora que a gente vive um momento de cortes na educação pública? Eu sou fruto de políticas públicas de cotas, né? Porque eu entrei no mestrado como cotista, né? E acredito que muitas pessoas também. E como é que foi pra você na sua época, quando você foi na graduação para fazer arquitetura, quando você ocupou aquele espaço? É bacana você perguntar sobre isso, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu não sou da geração cota, eu fui da geração que lutou pelas cotas. Eu fui de História e Modelo de Arquitetura, fui da Federação dos Estudantes e rodei Brasil defendendo arduamente o sistema de cotas raciais e sociais que a gente tem hoje. Mas... para além de eu achar que, obviamente, a minha trajetória dialoga muito com essa defesa, né, de como o estabelecimento de cotas fez com que mais Tainás, que mais Anas entrassem na universidade, eu acho que a gente começa a escrever uma nova epistemologia e um novo saber no Brasil, né, a partir da nossa inserção nesse cenário acadêmico. É importante muito a gente falar que não é só uma reparação, mas é um incremento desse próprio saber que a gente está produzindo. É um outro tipo de saber, um saber mais qualificado, porque ele é mais plural. O antes, falar aqui no período pré-cota e falar também de um período sombrio, que é um período pré-Lula, né? Então a gente tinha outra renda, a gente tinha outra perspectiva. Eu entrei na universidade em 2002, Lula entra em 2003. Muito na incerteza se ele entraria mesmo, né? Se haveria alguma possibilidade de incremento de renda. Enfim, sou de uma família pobre, viemos de Salvador e nos estabelecemos aqui no Rio de Janeiro e sempre ficamos nas periferias, né? Minha família
Primeiro morou na Baixada Fluminense, em Mesquita, hoje é um bairro, hoje é um município, na época era um bairro de Nova Iguaçu. Depois nós fomos para São Cristóvão, depois nós edificamos a nossa casa, né? Que demorou anos, inclusive, para ser edificada e nem está acabada até hoje, na Praça Seca, né? Jacarepaguá, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E eu me vi muito arquiteta nesse contexto de ser uma moradora da Praça Seca. Isso me pautou, isso me construiu de uma forma muito impactante, assim. Não era... Eu já estudava muito longe quando eu comecei a pensar nessa universidade. Eu estudei no Pedro II, estive em 2 unidades, né, no Engenho Novo, depois na Tijuca, mas assim, sempre muito distante da minha casa original. Eu pegava 266, 636, enfim, linhas que existem até hoje, mas assim, demoravam 2 horas para ir, 2 horas para chegar. E eu vim também, para além de morar nessa periferia, de estar na periferia da periferia. Morei no loteamento, né? Favela lá da Praça Seca. Então, subi aqueles 115 degraus, depois subi uma casa em obra. Enfim, isso foi construindo e fazendo com que eu entendesse que a dimensão da casa e essa dimensão da cidade não eram iguais para todo mundo. Quando eu ia para escola era de um jeito, quando eu ia para a universidade era de outro jeito. Então, metade da minha formação, eu brinco, que eu fiz na UF, né, na Federal Fluminense, a minha graduação, e metade eu fiz na vida. Porque não dá para se dizer urbanista e não saber a realidade da Praça Seca, que é, na verdade, a maioria dos urbanistas que a gente tem formados no Brasil, né? Que estão presos a uma elite, que estão presos a uma narrativa de elite, uma narrativa burguesa de construir, entender e andar nessa cidade, né? E é uma formação que, objetivamente, você precisa conhecer muito bem a realidade cotidiana dessa sociedade que transita nesse território. Que território é esse? Eu acho que para você construir novos territórios e novas territorialidades, no sentido de transformar as desigualdades que existem, né? Quando a gente fala territorialidade, é muito isso, né? Pensar a dimensão de possível desenvolvimento e possível transformação que aquele território possa ter. E você só pode pensar a transformação, assim penso eu, né? Me colocando aí como uma arquiteta progressista de vanguarda, anticapitalista, antirracista, que você tem que transformar a realidade daquele território. Se você não souber, de fato, o que está em disputa e por que nem todo mundo pode estar naquele território, ou por que todo mundo desse grupo está em determinado território, no caso das favelas, você não entendeu nada de urbanismo, né? Você pega a sua arquitetura, seu urbanismo, seu canudinho de universidade e vá para os conviscotes, vai tomar champanhe, mas arquiteto mesmo você não é, né? E eu acredito muito num arquiteto de transformação, que pense e construa a sua arquitetura, a sua narrativa de cidade a partir das possibilidades de transformação. E um favelado, e aí falando dos arquitetos orgânicos, a gente fala muito do intelectual orgânico, né? Sim. Eu acho que existem arquitetos e construtores orgânicos nas favelas, nas periferias. A gente deve muito a esses saberes. E a gente precisa, fundamentalmente, beber mais desses saberes para conseguir pensar e projetar uma cidade com equidade de direitos. Entrando muito na gente, né, na população LGBT, que é uma forma muito clara da gente entender como a gente consegue excluir determinados setores sociais totalmente do debate de cidade. A lógica do transporte, a lógica da locomoção, a lógica da mobilidade urbana é construída a partir de um modo de um usuário ideal. Um usuário ideal que muito se remete àquele modelo modernista ainda desse usuário, que ele tem 1,88 m, ele é musculoso, ele é um modulor, né? Ele é um branco, cis, normativo, hétero, que tem força, que corre, que não tem nenhuma deficiência, que está totalmente inserido, que come bem desde a hora que acorda até a hora que dorme, que não é vulnerável ao estupro, então ele pode permear qualquer horário sem ter problema nenhum. Enfim, ele é um elemento utópico
que serve de modelo de projeto para a cidade inteira. Então, a cidade não é construída para as maiorias. Elas são construídas para um modelo que não existe, que não está concreto, né? Então, acho que é uma grande diferença entre os projetistas, que eu sempre gosto de botar essa ferida, e os arquitetos. Os arquitetos são capazes de lidar com contradições, com o diferente, com o plural, e os projetistas não, eles querem construções utópicas. Até porque eles pensam numa cidade, como você falou, uma cidade heterocêntrica, um homem branco, cis, hétero, até porque a formação do Estado, né, ela é feito disso, né? A Uti Curiel, que é uma intelectual aqui da América Latina, lésbica, ela fala muito dessa questão que o Estado, a nação é heterossexual, né? Que o Estado, ele é formado por homens brancos, cis, hétero, europeus, né? Lá séculos e séculos atrás, e até hoje se perpetua isso desde o Estado. O modelo, né? O modelo. Mesmo quando não é, no caso de América Latina, eu trago para o nosso Estado esse modelo. Não faz o menor sentido. E reproduz isso para todas as áreas, né? E você falou da questão da escola, da UF, da sua formação. Eu lembro muito de quando eu vim fazer a universidade, né? Que, por exemplo, eu morava no meu bairro e tudo era assim no meu bairro. A escola era perto da minha casa, eu vivia só na Zona Norte, eu não saía da Zona Norte, né? Por questões financeiras, por questões de que tudo que eu precisava até então estava ali. E quando eu comecei a transitar pela Zona Sul, eu fiz faixa aqui lá em Botafogo, eu senti muita diferença de sair, pegar o metrô de 6 horas, aquele metrô lotado, que os trabalhadores e trabalhadoras vão ali em condições precárias, naquele transporte que é caríssimo e é uma linha reta, basicamente. Quem não conhece o metrô do Rio de Janeiro, né, é uma linha reta, literalmente. E eu transitava, eu via essa diferença de que enquanto eu tava ali na universidade, né, fazendo a aula, pensando que eu não podia ficar tarde lá, porque eu tinha que voltar logo pra casa, porque é perigoso, porque tem assalto, porque tem tiro, eu tinha do meu lado um coleguinha que morava em Ipanema e tava pensando se ele ia beber no Baixo Bota ou no Baixo Gávea, né? Então a gente fica muito nessa questão do transitar pela cidade, e é o que eu te falei nos bastidores. Isso é algo que eu sinto muito na pele, de ser sapatão, de ser preta, de ter que voltar meia-noite pra minha casa, igual quando a gente se encontrou naquele evento que eu saí correndo, porque era o último metrô, e se não perder o metrô, é um beijinho, um abraço, dorme na rua, né? E é muito doido a gente pensar que essa cidade não foi feita pra gente, né? Por mais que a gente pague impostos e tudo, né? E essa questão do arquiteto de favela, eu penso muito no meu avô, porque meu avô, ele nunca pisou numa faculdade de engenharia, de arquitetura, de nada. Mas ele faz umas gambiarras que funcionam muito bem, Total. assim. Ele acho que se um dia ele tivesse a oportunidade de entrar numa universidade, ele ia ser muito foda, mais do que ele já é, assim, porque ele faz umas gambiarras lá em casa, de obra, de tudo, né? E eu vejo muitos meus vizinhos também, que no outro dia o vizinho tava com problema de vazamento de cano, juntou uma galera lá, resolveu em 2 minutos, assim. Se fosse esperar a prefeitura, a gente... Nossa, nem pensar. Enfim, o povo é construtor da cidade, né? O que a gente tem aí são ilhas de projeto, ilhas de execução orientadas e totalmente ligadas às condições econômicas e ao poder político, poder econômico, poder financeiro de determinados setores, de determinados grupos sociais. Se a gente pegar o Rio de Janeiro hoje, ou qualquer grande capital aqui no Brasil, a gente vai ver que são, na verdade, retalhos de bairros que mal se conectam. Se a gente pensar, por exemplo, o quanto de área livre, de área devoluta que a gente tem desde a Baía de Sepetiba até o centro da cidade, né, e como esses bairros pouco dialogam, a gente entende que o lugar dos pobres nunca foi pensado de maneira estruturada para dar qualidade de vida, qualidade de cidade de fato. Eu falo nunca foi pensada para dar qualidade porque o projeto de negligência da urbanidade dos pobres, da qualidade de cidade que os pobres vão acessar, é um projeto. É um projeto de perpetuação de miséria, um projeto de perpetuação de insegurança, de controle, porque pobres que moram em lugares precários, em lugares inseguros, são uma população que vai ter mais dificuldade à escola, que vai ter mais dificuldade a transitar por outros locais, a
frequentar espaços culturais. Então, transitar na cidade está diretamente ligado a uma dimensão de emancipação, né? Se você for parar para pensar, a cidade, ela é sim a sua universidade complementar. Uma criança, por exemplo, periférica, que não tem acesso nunca a teatro, nunca tem acesso à biblioteca, não tem acesso a parques, a área verde, é totalmente diferente de uma criança que é criada no Parque Guinle, que vai no Oi Futuro, que abre a janela, tem um verde e respira de uma forma tranquila aquele meio ambiente, tem acesso a várias bibliotecas, enfim, tem acesso rápido a uma escola de qualidade. A sua saúde mental está diretamente relacionada à qualidade de cidade que é colocada para você. E quando você compara os dados de qualidade urbana, né, entre periferia e centro, zona sul, e percebe que isso está diretamente ligado à sua saúde física e mental, o gás carbônico que eu respiro é maior, as doenças de veiculação hídrica que eu pego ao longo da vida tem maior índice nas zonas periféricas, o estresse que eu tenho, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, e a dificuldade de atenção, ansiedade, enfim, distúrbios de humor, oscilações de humor, são indicadores que estão diretamente ligados às péssimas qualidades de transporte. Se você demora 4 horas do seu dia para se locomover na cidade, né? 4 horas eu estou falando aqui por baixo, se você mora na Zona Norte. Se você mora na Zona Oeste, se você mora na Baixada, você demora aí quase 5 horas por dia, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. São 5 horas a menos por dia do que qualquer um que mora na Glória, qualquer um que mora no Largo do Machado, enfim. Isso não é normal, isso não pode ser banalizado como normal e, obviamente, isso reduz a sua, não só ascensão sociocultural, mas também o seu tempo de vida. Você morre mais cedo, se você sobreviver. Você pode ter um surto fulminante, você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter um derrame, né? Um acidente cardiovascular, por conta das doenças, do estresse que você adquire em transporte público. Então, é uma dimensão de cidade que, obviamente, quem está fora do debate de cidade, do debate do urbanismo, não tem, mas é um caso grave. As cidades adoecem. E aí a gente tem hoje comparativos, e a Fiocruz tem ajudado muito a gente nessa pesquisa, de como a gente se somar às doenças de veiculação hídrica, né, e ampliar isso para as doenças da pobreza, associada às doenças da cidade. Se a gente pensar que tuberculose pode não ser apenas uma doença isolada, mas ela pode estar muito mais ligada aos condicionantes de má qualidade de habitação e má qualidade de moradia do que outras doenças. Então, será que se a gente tratar cidade primeiro, se a gente garantir urbanidade primeiro, a gente não está cuidando da saúde das pessoas diretamente? A gente está começando a fazer esses links que são fundamentais e percebendo que talvez existam territórios que matam mais a partir dessa ausência do Estado, que é quase subliminar, né? Essa ausência de infraestrutura urbana, de saneamento básico, por aí vai, do que a lógica do genocídio do Estado, a partir dessa guerra bélica aos pobres, né? Então, se a gente soma isso tudo, a gente tem um Estado ainda mais genocida, ainda mais assassino do que a gente consegue ver. Se a gente parar para pensar que a tuberculose, né, que a tuberculose na Rocinha é um dos maiores índices, é o maior índice de tuberculose na América Latina, e a gente não faz um link direto com a qualidade de cidade, de moradia que lá se tem, a gente não consegue entender que a cidade também pode matar tanto quanto essa lógica genocida do Estado bélica, né? Essa guerra aos pobres que é estabelecida. A gente precisa cruzar esses dados e perceber que a violência contra os pobres, ela tem múltiplas dimensões, para além da necropolítica belicosa, né? Que a gente consegue mensurar de uma forma mais direta. Então, tem uma dimensão que a gente não consegue mensurar
de uma forma tão direta como a bala, mas o Metrô-Rio mata muita gente e vem matando. A Supervia vem matando muita gente. E matando literalmente, né? Se a gente pega, por exemplo, as estações de Ricardo de Albuquerque até Auschwitz, por exemplo, a maioria dessas estações tem funerária do lado. Por que tem funerária do lado? Para recolher os corpos das pessoas que sofrem acidente ferroviário. Porque não vira índice automático se o Estado vem, se o rabecão do Estado, do SAMU, né, vem recolher. Aquele corpo é diretamente recolhido pela funerária. Então, assim, a gente tem um dado invisibilizado que são as mortes das passagens de nível da Supervia. Então, para além da morte clara, violenta, que a gente pode ter a partir do transporte público, a gente tem a morte em vida, que é aguentar a linha auxiliar Belford Roxo até em casa, né? A gente ia aguentar ou não, né? Um trem cheio que para sem ar-condicionado. Como é que a gente consegue suportar isso ao longo de uma vida inteira, né? Como a classe trabalhadora do Rio de Janeiro aguenta? Não é normal. E pouquíssimas pessoas estão preocupadas com isso, porque o transporte aqui no Rio de Janeiro foi consolidado na lógica básica da escravocracia carioca. Quem vai para longe é massa operária, é massa pobre, é massa de trabalho. E a dimensão do trabalho aqui no Rio e no Brasil como um todo está diretamente atrelada a essa tradição escravocrata, de como você trata quem trabalha. Então, você não precisa qualificar muito, porque você sempre vai pagar pouco, você sempre vai transportar mal. A gente precisa falar que, por exemplo, a gente teve apartheid no nosso transporte público, né? Os vagões dos bondes, dos primeiros bondes, só se permitia negros a partir de um determinado horário e nos vagões de trás. Então, a gente precisa, inclusive, entender como o próprio transporte público no Rio de Janeiro traz consigo uma lógica que se atrela e se liga diretamente a essa tradição escravocrata. Não só no Rio, mas no Brasil como um todo. A gente perde hoje, vamos pegar só jovem, pegar homens negros, né? Que a gente tem muito essa preocupação de racializar os dados. Se a gente pega um jovem negro periférico, e aí falando que esse jovem ele está de 16 a 35 anos, a gente tem, por dia, no Rio de Janeiro, 44 mortes por bala. Por dia, no Rio de Janeiro, se morrem 25 jovens negros associados a doenças de veiculação hídrica e pegando chikungunya, desde leptospirose até chikungunya, dengue e maraio agora, né? Mas também passando por doenças respiratórias e cardiorrespiratórias, como bronquiolite crônica, tuberculose e por aí vai. Então, se a gente pega isso, né, que são doenças que estão diretamente ligadas à sua condição de moradia. Então, a chance de alguém que mora num apartamento em Copacabana pegar tuberculose em Copacabana é quase nula. Normalmente, esse dado a gente consegue, porque a tuberculose, por exemplo, é obrigatório você dar entrada no SUS. Você se trata, inclusive, totalmente 100% no SUS. Ter os remédios, ter lá acesso ao tratamento. E aí, são raros, às vezes, que a pessoa pega num trânsito, ou pega na praia, enfim. É uma doença de proximidade. Você consegue pegar pela proximidade. Então, em áreas que são muito densificadas, obviamente a doença tem maior chance de proliferar. E as favelas do Rio de Janeiro são... O tipo de favela do Rio de Janeiro é um tipo muito clássico de densificação, né?
As favelas são muito densas. Então, doenças respiratórias são as doenças que são facilmente diagnosticadas e entendidas como diretamente ligadas às condições de moradia. Outras doenças que a gente, agora a Fiocruz tem tido muita atenção, são as doenças relacionadas, na verdade, à saúde mental, que não são doenças necessariamente, mas se transformam em indicadores de pobreza. Por exemplo, tem uma doença, não sei quem é favelado aqui que está ouvindo, que todo pobre sabe que é pano, que é uma espécie de micose, muito estreito e próximo à população negra. São umas manchas brancas na pele e fica embranquecido, né? Essa doença, ela não obviamente mata, mas ela diminui as suas condições de acessar entrevista de emprego, enfim, acessar postos de trabalho, porque é uma doença que que retira de você a imagem de alguém saudável, né? Ninguém contrata alguém, mesmo que seja para estoquista, que tenha pano, não? E é muito difícil você ter em ambientes insalubres, no caso das favelas, né, principalmente em lugares muito úmidos, a possibilidade de se tratar do pano, dessa micose, de uma forma integral. Você sempre vai ter uma manchinha. Então, automaticamente, aquela figura, né, aquele indivíduo vai se colocar no mercado informal de trabalho, porque é onde ele vai conseguir emprego, né, efetivamente. Outras doenças que a gente tem tido muita atenção agora é a saúde mental, principalmente no caso das mulheres. Ansiedade, e falando que é uma doença da pobreza mesmo, da instabilidade econômica, ela se prolifera de uma forma muito rápida. Enfim, por diversos motivos, aí a gente pode passar um tempo aqui falando sobre isso, mas a ansiedade, ela te retira automaticamente do seu ambiente de estudo, você não consegue ter tranquilidade para estudar, então você sai da escola. Então a evasão escolar não necessariamente é um déficit de inteligência, é um déficit de QI, mas está diretamente relacionado ao seu péssimo ambiente de estudo, né? Você não consegue tranquilidade para ler matéria, fica ansiosa porque você está com fome, enfim, você tem precariedade aí de algumas vitaminas e você não consegue ter atenção no seu cotidiano. Então você para de estudar, você começa a ter no Brasil, a partir de 2015, marcadamente o ano do golpe, um crescente de doenças mentais, principalmente na faixa de 0 a 3, que estão, obviamente, relacionadas ao aumento dos índices de suicídio, porque não são tratadas, né? A gente tem muita dificuldade de tratar doenças mentais que não sejam facilmente diagnosticáveis no SUS. Então, por exemplo, ambientes terapêuticos, né? Analistas terapêuticos e acompanhamento terapêutico psiquiátrico e psicológico são muito difíceis no SUS, né? Então, aquela coisa assim, a ansiedade não é doença, a ansiedade é coisa de rico, enfim. Existe uma banalização da saúde mental dos pobres também. Então, é frescura, não quer trabalhar. E esses quadros, né? A multiplicidade dos quadros, melancolia, a própria depressão, e aí falando que a depressão tem vários graus, e o Brasil é já uma nação deprimida, né? Se a gente pegar os índices aí de entrada no SUS, que ainda é muito baixo, a gente sabe que existe uma subnotificação de depressão, principalmente nas áreas periféricas, porque existe uma banalização da dimensão do autocuidado e da saúde individual desses seres, porque tem, obviamente, um descuido estrutural dessas pessoas, né? Os pobres não têm direitos e um dos direitos é esse autocuidado. Então, assim, tem hoje uma receita perfeita nas cidades, que é a dimensão de que determinados tipos têm que permanecer exatamente da forma que estão, sem acesso a nada, porque isso perpetua o modelo. O capital precisa disso, né? E aí falando que uma cidade, né, que não tem indústria, que é basicamente construída a partir do comércio e serviço, né, do terceiro setor,
também, e a partir da presença do Estado, né? Tanto a Prefeitura quanto o Estado do Rio de Janeiro são os maiores empregadores que a gente tem aqui. Enfim, a gente tem poucas dimensões de entender, uma flexibilidade de entendimento do que seria a inserção de fato dos pobres num mercado de trabalho que visasse a eliminação das desigualdades. Resumindo, eu preciso dos pobres na linha da extrema pobreza, porque o mercado, da lógica do capital aqui no estado do Rio de Janeiro ainda está construído numa lógica extremamente escravocrata. É como se 1888 nunca tivesse passado. A gente precisa lidar com o lumpesinato, com uma mão de obra extremamente desqualificada, doente, adoecida, para que eu não permita ascensão de renda, que eu não permita ascensão social, que eu não permita questionamento das suas condições de trabalho, das suas condições de vida. É um modelo ideal do ponto de vista de como o capital se estabelece aqui no Rio de Janeiro, né? De uma forma mais aguda do que outras cidades. Se a gente pensar cidades menores, se a gente pensa BH, enfim, existem dimensões da pobreza onde existem humanidades e uma desigualdade não tão pautada no escravagismo, que é a banalização completa da pobreza no Rio de Janeiro, né? Essa dimensão aqui chegou a níveis extremos. A gente pega, por exemplo, o IDH de uma favela como Jacarezinho, a gente tem o IDH de países subsaarianos na África, o mesmo. Isso é muito assustador, né? Ao passo que o Meyer tem um IDH próximo de uma Argentina antes do Macri, né? Vamos comparando, vamos pegar coitados argentinos. Toda a minha solidariedade às irmãs. Mas, assim, existe uma desigualdade muito grande territorial aqui. Você está andando muito bem, e aí você despenca para a África, aí você, no próximo bairro, volta para a América Latina, e no próximo bairro você pode chegar na Europa com maior tranquilidade, como é o caso da Zona Sul e de determinadas bolhas, né? A gente tem um dos metros quadrados mais caros do mundo. Tem uma Central Park aqui nessa cidade que tem o IDH da Etiópia, no meio do mesmo território. É uma aberração, né? A gente precisa discutir isso. Como a desigualdade no Rio de Janeiro chegou a índices tão discrepantes. E é se pensar também porque o atual estágio do capitalismo que nós estamos, né, ele vem com essa coisa de eliminar o que está excedente, né, Sim. colocando muito entre aspas. E quando não vem nisso tudo que você falou, vem também do encarceramento em massa da população, né, aqui no Rio de Janeiro, que está cada vez mais assim, já que o encarceramento em massa, a bala atirar na cabecinha, igual o nosso não, porque eu não votei nele, mas o governador fala que tem que entrar e atirar na cabecinha das pessoas, ou tacar míssil na Cidade de Deus, né, que foi a última pérola dele, né, e na situação do Rio de Janeiro a gente ainda tem esse bispo que não é prefeito, que só fica ausente, né, em tudo, não faz nada pela gente, e ele se elegeu dizendo que iria cuidar das pessoas, né. Ai, como dói, mas é verdade. São dois fenômenos frutos de um mesmo problema grave, assim. O Witzel, ele veio a reboque dessa onda bolsonarista, né? Enfim, acho que ainda rolou uma contradição se Bolsonaro ia apoiar ele, não ia, enfim, depois a milícia veio e fez a amarração final e virou a colinha lá com o número do Witzel e o número do Bolsonaro. Mas o fato é que o Witzel, ele dialoga com esse estado narcomiliciano que virou o estado do Rio de Janeiro. Ele é isso, né? Ele é fruto disso. E ele tá dando conta dessa agenda, tocando essa agenda, e ele só não tá tocando de forma mais brilhante, entre aspas, né? Porque ele é meio um governador das trevas, né? Do ponto de vista cristão da alegoria que a gente está usando aqui. Mas, assim, a nossa sorte também, entre aspas, é que esse primeiro ano a gente está em regime de recuperação fiscal, ele não pôde mexer uma vírgula aí do orçamento que já estava pré-determinado para o estado do Rio de Janeiro gastar. Se ele
ele consegue mexer esse regime de recuperação fiscal em 2021, em 2020, perdão, e mexer no orçamento do Rio, a gente vai ter sangue e ouso dizer, e a classe média fez o caminho, o dever de casa dela para isso, que vai ter sangue, inclusive, da classe média, porque bala não tem CEP nem CPF. Né? Bala tem operador que erra, que também está precarizado, que muitas vezes também é um homem negro tensionado e adoecido por um sistema doente. A gente está muito próximo da barbárie aqui no Rio de Janeiro. Assim, do ponto de vista de segurança pública e de segurança urbana, o caminho é quase que irreversível se a gente não tiver uma política séria de discussão com a sociedade sobre o que a gente quer. Porque eliminar todo mundo não dá. E a gente criou uma banalização tal que é de extermínio dos pobres. A gente mirou no inimigo pobreza. Só que no Rio de Janeiro não tem nem mais tanta burguesia e tanto rico assim. Então, se o país já era 1% de ricos e 99% de pobres, o Rio de Janeiro isso é mais grave ainda. A gente tem pobres em Copacabana, a gente tem pobres na Glória, a gente tem... Então, a lógica que a classe média comprou nos áureos tempos, ainda com a memória de que viajava de avião, ainda do período lulista, isso acabou e a água vai bater na bunda. A gente precisa ter claro isso. E essa dimensão de que a gente vai chegar numa crise daqui a pouquíssimo tempo é importante para a gente começar a fomentar com a sociedade civil do que se quer. Em que pese que a gente precisa, óbvio, falar da nossa política de drogas, fazer um debate nacional sobre segurança pública, mas a gente tem um debate aqui que são as milícias. E que em grande parte foram encampadas e queridas pela classe média. E que ainda defende. Vamos combinar, se a gente vai Vila Cosme, se a gente vai a maioria de Jacarepaguá, com ruas fechadas que pagam aí, suas casas pagam as milícias e não pagam porque não querem. Porque ao invés de a gente mirar a ausência do Estado, que reflete a presença das milícias, né? Quando alguém levanta, o outro senta, a gente mira no nosso próximo, a gente mira no preto assaltante, no preto traficante, enfim. Como se esse fosse o nosso maior problema. O nosso maior problema no Rio de Janeiro é a ausência de um Estado. Porque o Estado tomou um outro lugar, que é o da milícia. O Estado opera como um grande miliciano. Não à toa, inclusive emplacou um governador eleito na urna, que obviamente tem relação estreita com a milícia, inclusive bancando a PM em vários territórios, aí falando, gente, eu falo mesmo, tá? Falo mesmo. Operações recentes na Praça Seca e Vidigal foram orquestradas em parceria com Wilson Witzel e a milícia. Falando do episódio, obviamente, também de Angra dos Reis. Mirou na cabeça das pessoas. Vamos combinar. Civil, que mira em civil, de fuzil na mão, para mim é miliciano. Não se chama governador do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que ele já assumiu, já escolheu o lado dele. A gente precisa, enquanto cidadãos, escolher de que lado a gente está. Eu não estou do lado da milícia. Não, nem não estou do lado do tráfico. Eu estou do lado da população do Rio de Janeiro. Eu acho também que a gente precisa falar, para além de tudo, de falar de uma forma hipotética de segurança pública, a gente precisa falar do racismo. Do porquê que a gente banalizou o fato de determinados tipos morrerem na nossa cidade. Isso durante muito tempo ficou camuflado como uma guerra às drogas, mas quando a gente percebe que a droga não brota lá, ninguém produz cocaína no Complexo Alemão, ninguém produz maconha na Rocinha, e a gente sabe que daria pra gente mexer no tráfico de outra forma, né? Por exemplo, integrando as polícias, fazendo política de aproximação, fazendo chipagem de fuzil, porque a droga está diretamente relacionada ao tráfico de armas. Enfim, se eu trabalhasse
eu não teria os camelôs do tráfico, como eu gosto de falar, na ponta, nos morros, com um fuzil na mão. Então, o que é mais fácil? Acabar com o camelô da Uruguaiana para acabar com o contrabando internacional? Não faz o menor sentido. E é isso que a polícia faz, e é isso que a sociedade finge acreditar, porque é fingimento. E agora eles também estão repreendendo os camelôs do metrô, né? Sim, exatamente. A lógica se eu tenho 14 milhões de desempregados aqui no país, e eu sei que 2 milhões de desempregados, só 2 milhões, entre aspas, estão no Rio de Janeiro, ou eu mato, ou eu peço gentilmente para ele não ser camelô. Ou seja, se suicide, né? É o terceiro pedido aí na nota de rodapé. Na necropolítica, tipo, não tem emprego, se mata. Exatamente. Não, mas não dá pra ser camelô também, né? Você pode vender bala na sua favela. Se você vender bala aqui, não pode. Você pode se matar também, eu não vou reclamar se você se matar. Até coloco você no índice de suicídio. É quase isso, né? E é uma lógica deles venderem aquilo que o pessoal fala, de vender insegurança. Quer dizer, eles provocam a insegurança para poder vender segurança, né? Que o debate aí fica muito nessa questão das milícias, de que, tipo assim, o Estado provoca tudo isso nas pessoas, na sociedade, claro, para vir com um outro lado, ó. Aqui a gente tem aqui, você paga R$20, aí a gente vigia a tua rua, põe guarita, né? E diversos territórios por aí estão começando a ficar assim, né? Porque a dimensão do eu vou resolver. O Estado não fez nada, e aí eu vou automaticamente para a iniciativa privada, né? As empresas também. Aqui no Rio de Janeiro, as empresas de segurança privada têm outra dimensão, que ou são, na verdade, policiais à paisana, ou não operam. Por exemplo, se a gente pega São Paulo, que tem uma lógica privatista de segurança muito organizada, muito estruturada, ela consegue se estabelecer porque é um acordo velado, concreto. Não sei se eles chegaram a fazer um contrato formal. Deve ter feito, não duvido. Gente, que morte horrível. Com a principal força lá, inclusive a única força do tráfico, diferente daqui, que operam várias forças. A própria lógica, né, de poder paralelo que corre no Rio de Janeiro, falando que hoje a gente tem 70% do território ocupado por milícias. O restante, ele é disputado na loucura por ADA, Terceiro Comando e Comando Vermelho. Então, para além da gente ter essa pulverização de poderes, e aí sempre muito tensionados, inclusive para a gente ter um modelo único, né, no caso das milícias, que na verdade, que curiosamente é aparelhado e construído a partir de uma forma muito próxima do Estado, né, porque são funcionários públicos, né, os policiais são isso, os milicianos são bombeiros, ou em ação, ou aposentados, os PMs também, enfim. Existe uma proximidade com a estrutura do Estado muito grande. Então, por que o Estado não resolve funcionar? E olha como a gente está longe de uma nova sociedade, porque, veja bem, e aí falando de uma forma muito teórica, né? Eu sou um ser contrário ao Estado, porque eu acredito muito na Revolução Popular. E a sociedade com o povo não precisa do Estado, porque o Estado, na verdade, é um braço de um poder da burguesia. Então, eu quero que isso acabe. O quão longe a gente está nessa construção de sociedade, a ponto do Estado abrir mão do seu papel de Estado para se identificar com um poder paralelo. Porque é uma idiosincrasia muito grande. Ao invés do Estado servir de diálogo e ponte entre os determinados setores, ele abstrai burguesia, ele abstrai povo, ele abstrai classes, ele assume um papel direto com o capital e opera diretamente com o capital. O capital diz, não tem emprego para todo mundo, eu tenho aqui
o meu valor de mercado e quero manter isso, quero manter exatamente essa estrutura, então não pode ter baixa de salários para esse determinado setor, eu não posso ter baixa de aluguel para esse determinado setor, eu tenho que deixar a cidade do jeito que está, porém, aqueles territórios ali me incomodam, então alguma coisa tem que acontecer naqueles territórios. Eles nem podem vir para a cidade que eu quero vender, eles também não podem querer achar que vão ganhar mais para vir para essa cidade que eu estou construindo aqui, que funciona. Então você se vira. O que você faz? Mata, adoece, aprisiona. É isso. Mas isso tinha que ser, no mínimo, papel da burguesia. A burguesia nem precisa se coçar nesse país, porque o Estado resolveu assumir o controle. Não, peraí. Capital, peraí, deixa eu fazer esse trabalho para você. A narcomilícia é isso, né? Grosso modo. Porque se enraiza de uma tal forma que toma a presidência, né? O escritório do crime tem um presidente. A gente chegou a esse ponto. Então, o caso do Brasil, na minha tosca e limitada análise política conjuntural, principalmente da macropolítica mundial, é um dos casos mais graves do mundo. Porque, para além da gente ter, obviamente, nos últimos tempos, se comparado a uma extrema-direita, veja bem, eu estou falando, por exemplo, do caso de Israel, estou falando do caso francês, ou estou falando do próprio Brexit. Não existiu em nenhum país aí que eu estou citando um rompimento tão grave do Estado. Todos esses países têm uma dimensão extremamente protetiva e nacionalista do seu Estado. Inclusive o Brexit é a extrema realização do nacionalismo. E a gente está indo para uma distopia, que é o nosso ministro hoje do turismo receber os primeiros americanos que não estão pagando nada, que estão sendo recebidos sem visto, como se nós fôssemos o quê? Então, esse Estado construído é um anti-Estado. A gente conseguiu emplacar um presidente anti-povo e anti-Estado no Brasil. Porque, obviamente, um chefe de quadrilha narco-miliciano, obviamente, não seria um estadista. Ele é, no máximo, o chefe maior da quadrilha. Às vezes eu sinto que a gente tá vivendo tipo um episódio distópico de Black Mirror, sabe? Total. Uma coisa muito doida, assim, que eu falo, Total. o que tá acontecendo aqui, né? Sim. E aí, nisso tudo que você tá falando, tem muitas perguntas, não sei se eu vou conseguir formular assim tudo. E como Já não é nem um podcast, vai ser um podcast, audiobook, Audiobook. tá na escola. Mas assim, como é que fica a gente enquanto população LGBT, a gente enquanto mulheres negras, lesbi, como é que a gente fica nessa loucura toda? Passei por muitas etapas, começando por mim, assim, né? Eu lembro que eu tentei até casar. Lembra que teve uma leva casamento em setembro? Eu tentei emplacar o casamento, a crush cagou. Poxa, crush. Não que eu defenda essa instituição, mas, pô, total favor a quem quer casar, né? Não rolou. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu fiquei, a minha companheira na época também, a gente ficou muito insegura do que seria isso, né? Porque eu acho que vale a pena até fazer um leque maior da vida, assim. Eu sou de uma geração, principalmente sendo uma mulher preta periférica, onde o armário era segurança. Não tinha nenhuma sapatão na Praça Seca. Então, o que dirá uma mulher bissexual? Porque na década de 90, bissexualidade era doença, né? Você era maluca, pessoa confusa, que só precisava de um estupro, uns 2, 3, para ficar saudável. Assim. O resumo da bissexualidade na periferia do Brasil da década de 90, no início dos anos 2000. Assim. Então, era muito difícil eu conseguir, inclusive, entender como me relacionar e com quem me relacionar, porque eu me sentia muito insegura. E eu comecei a me relacionar e trocar afeto com mulheres publicamente no centro da cidade, no CCBB, que era a minha Até ilha. hoje é um ponte sapatão. Exatamente. Que é a minha ilha de segurança.
E aí eu fui descobrindo, por causa de ir ao CCBB, outras ilhas de segurança, assim. Nem sei se os jovens ainda fazem isso, assim. Fazem. De pegar a sessão, olha isso, eu vou aqui declarar o que rola. Minha juventude lesbi era no MAN, depois de sessão de cinema do MAN, tinha sessão quarta, quinta, de ficar ali, me beijando depois das sessões. Tarararara. Mas assim, a gente não tinha segurança. Eu não andava de mão dada de jeito nenhum. E quando a gente sentiu, eu e minha companheira, a gente passou pelo segundo turno, né? Que a esquerda como toda estava com muita esperança de a gente não ter porrada na urna que a gente teve no primeiro turno. E todo mundo estava com muito medo no segundo turno, porque a gente viu o bolsonarismo sair dos esgotos, né, de uma forma muito forte. Você olhava para o lado, o teu porteiro era 17, né? Todos os motoristas de Uber saíram do armário, estavam escondidos, sim, sendo fofos e simpáticos, e todo motorista de Uber, de repente, um mês, virou um bolsonarista nazista, defendendo, assim, arduamente o bolsonarismo, e pedindo para não beijar no carro. Foi um troço punk, assim. A Andréia sentiu mais, ela ficou chocada e falando muito em sair e tal. Eu nunca tinha pensado na hipótese de sair do Brasil, até que eu fui xingada no meio da campanha. A gente fazia um parênteses, eu fui candidata a deputada estadual, e eu fui xingada de nojenta, sapatão nojenta, em Madureira, no Parque Madureira, que é um lugar, na teoria, em tese, mais amplo, né, mais arejado e tal. E aí eu percebi que a gente tinha perdido a mão daquele país que a gente vinha construindo, assim. Eu senti na rua, naqueles 45 dias, assim, que algo tinha mudado. E que, obviamente, não que a gente tinha conseguido um campo progressista hegemônico no Brasil, onde os direitos individuais e os direitos fundamentais eram garantidos. Mas a gente tinha a dimensão de que existia um horizonte onde a Pablo Vittar era, sim, uma entidade a ser respeitada. A gente tinha isso do Epoque ao Chuí, né, que é uma cantora que precisa ser respeitada desse jeito, assim como a gente agora, só agora, porque na época não era assim, como a gente agora ama a Cássia Eller, e a gente respeita muito a história da Cássia Eller, mesmo ela sendo sapatão. A gente conseguiu consolidar isso. A gente conseguiu consolidar, nós, a comunidade LGBTQI do Brasil, tínhamos conseguido consolidar algumas pontes com essa sociedade misógina e LGBTfóbica. O que o Bolsonaro faz? Ele cria e fomenta a liberdade da misoginia, a liberdade da negação dos direitos. E ele não começou isso em 2018. Ele tinha feito um trabalho que a gente não tinha percebido, mas que estava aí, com uma outra lógica, nas igrejas, nos grupos de zap, nas redes de segurança, uma dimensão que eu tomei um susto, é que, imagina se a gente juntar todos os apps de igreja, todos os apps dos motoristas de Uber e todos os apps dos policiais. E essas pessoas têm familiares, essas pessoas têm os seus próprios apps, enfim. É uma potência de grupo social muito grande. E à luz de uma precarização profunda, de desespero das pessoas, vão ser locais de segurança onde essas pessoas vão se referenciar. Ninguém vai falar mal do seu pastor. Ninguém vai falar mal do seu marido. Ninguém vai contradizer o que seu pai está falando num grupo de zap. E nessas redes locais é que o bolsonarismo se forjou e conseguiu contaminar e deixar tão tóxico a sociedade como a gente vê hoje. Eu, sinceramente, acho que isso é irreversível no curto e médio prazo, tá? A gente vai ter que lidar muito com a retomada daquele avanço mínimo da construção das pontes. E entender que a gente não tinha conseguido transformação. Porque se a gente tivesse conseguido transformação, não tinha sido desfeito de uma forma tão rápida, né?
a sociedade brasileira é conservadora, a sociedade brasileira tem dificuldades, inclusive culturais, intelectuais, de se entender, de se compreender, e, obviamente, os direitos individuais estão nesse lastro. As pessoas são pobres e são contra pobre. As pessoas são negras e são racistas. Existe uma dimensão de não entendimento de si muito grande no brasileiro, né? E criação de modelos que pra gente pode ser uma coisa louca, mas quando a gente vê um presidente do país indo para os Estados Unidos e fazendo essa reverência para a lógica americana, e o que o nosso ministro do Turismo fez hoje, por exemplo, a gente tem um recado de subserviência e de construção de um modelo que está fora, que está longe, não está dentro, né? Então, a construção de antinacionalismo do Bolsonaro, mesmo ele usando verde e amarelo, é uma contradição que a gente tem que lidar, assim. E é irreversível. A gente vai ter que trabalhar muito para minha filha de 5 anos não encontrar ambientes LGBTfóbicos, onde, se ela for uma mulher lesbia, ela não passar por nenhuma situação de violência. Eu troquei ela de creche por sentir esse clima conservador no ambiente escolar dela. Então, como é que a gente percebe isso numa lógica nacional? O caso é grave, o caso é gravíssimo. Eu gosto muito de pensar que a gente que é pessoas LGBT no geral, a gente vive sempre uma saída do armário, uma volta pro armário diariamente, dependendo de onde você tá, no seu ambiente de trabalho. Não, você vai. Você me respeita. Eu também não volto pro armário, mas a gente vê esse medo, né? Esse medo de, por exemplo, a galera que trabalha com educação, né, e educação infantil, eles falam, eu não sabia disso, mas eu soube recentemente que pessoas que trabalham com educação infantil, que são LGBTs, elas não podem se assumir LGBT na escola porque vai associar você ser... se você é um homem gay, você é pedófilo. Então tem toda essa questão que a pessoa por necessidade... A construção do Jean Willis, né? Acho que a gente tem que pensar muito o que foi a enxurrada de fake news em cima do Jean, porque não era em cima do Jean, era para construir essa narrativa de que o homem gay é tudo aquilo. Então, o que aconteceu e o que acontece, e aí quando o Bolsonaro fala, por exemplo, da Maria do Rosário, ele não está falando da Maria do Rosário, ele está falando de todas as mulheres que ousarem falar ou levantar a voz para um homem. Acontece isso. É um recado do simbólico, né? Então, por isso que eu acho que o bolsonarismo, ele não é uma onda. Ele levou a ultradireita para um campo, ele determinou a ultradireita no Brasil. Agora existe ultradireita no Brasil. As pessoas se identificaram com isso. Isso é um mérito, infelizmente, de Jair Messias Bolsonaro. E é assustador, né? Tipo, como você falou de ansiedade, né? Eu comecei a ter ansiedade esse ano por causa de todo aquele contexto de eleições, e eu achava que estava tudo bem, assassinatos de Marielle e Anderson, e todo aquele cenário. Chegou um momento que esse ano eu explodi em crise de ansiedade. Hoje em dia eu faço terapia, tô me cuidando, mas vai adoecendo as pessoas, né? Claro. E se a gente pegar toda a nossa conversa de hoje, basicamente a gente tá adoecendo, né? E a gente tá adoecendo, as pessoas estão adoecendo também, não estão percebendo que elas estão adoecendo. As pessoas não estão percebendo, porque até a dimensão da doença tem um privilégio, né? De determinados grupos que podem adoecer e determinados grupos que não têm o privilégio, entre aspas, de ficarem doentes, porque tem uma dimensão anterior que é a da sobrevivência. Então, se você não tem dinheiro nem para comprar seu arroz de amanhã, imagina o seu Rivotril, o seu Lexotan. E isso é uma dimensão também de que você parou para se observar. Quem tem possibilidade de parar para se observar? Tempo é um privilégio enorme, né? Por isso que o autocuidado... Eu tenho uma relação muito complexa com o autocuidado. Eu tendo a não me cuidar, porque eu analiso muito o autocuidado nessa dimensão também do luxo que é se autocuidar. Passar um creminho caro na cara, fazer umas coisas assim, elitista. Vou andar, né? Vou fazer pilates. Aí eu acordei no Leblon, sair do meu apartamento, fazer pilates em Ipanema. Me chamar massagista. Oi? Tainá? Oi?
Você para, né? Tava comendo aí farinha com açúcar 15 anos atrás. Agora tá fazendo pilates. Sabia nem escrever pilates. Mas é óbvio que é uma coisa que a gente tem que transformar em nós, porque é como o racismo opera, né? Te diminuindo, te tirando desse lugar de valor, né? Por que você não pode ser? Tem uma história que eu sempre falo de uma reunião específica que eu fui ainda, era uma das arquitetas de um escritório de arquitetura. E eu morava em São Paulo na época, estava super mal, fui para tal da reunião, fui para uma reunião específica que eu ia entrar muda e sair calada, fui super doente, sem receber salário, fui para a reunião. No dia seguinte teve outra reunião, e aí, obviamente, uma branca, privilegiada, maravilhosa, incrível, linda, com saltinho, fala assim, ai gente, vocês me perdoem, eu tô muito estafada, vou precisar descansar, não vou ficar na reunião. Que era exatamente a mesma situação que eu tinha passado do dia anterior. E eu achei que absurdo! Você é uma preguiçosa. E todos os integrantes da reunião pararam. Ai, claro, fulana. Vai. Poxa, se cuida, vai pra casa, se cuida. E eu me coloquei automaticamente naquele lugar. A sensação que eu tive e tenho até hoje é que nunca ninguém ia fazer uma narrativa aproximada disso pra mim. As pessoas... Tainá, mas você quer um remédio? Você quer alguma coisa? Eu tenho uma Neosaldina, você quer? Xenenol aqui pra você, profilaxe. Tipo, é óbvio que você vai ficar e no máximo vou te oferecer A gente remédio. pensa quem tem o direito ao descanso, né? Quem tem o direito ao autocuidado. E foi uma coisa até que eu passei, que eu tive muita dificuldade de reconhecer que eu precisava de terapia. Que eu achava que essa coisa, terapia é coisa de gente branca, é coisa de gente rica, não tem tempo pra terapia, é coisa de maluco, muito entre aspas, assim, né? E aí a gente percebe o quanto que o racismo vem e fala que a gente não tem direito àquilo, né? E nisso a gente vai se adoecendo, vai passando, né? Mas você quer falar mais alguma coisa? Não, eu falei pra caramba. Deixa então, se quiser, uma mensagem para nossas ouvintes, mulheres lésbicas, bissexuais do Brasil inteiro. Uma mensagem que você quer deixar, alguma coisa, uma positividade. Sim. Ou um desabafo, ou um pedido de desculpas, ou um match de Tinder, não sei. Bom, meu Tinder tá desativado. Brincadeira, gente. Bom, primeiro o recado que eu acabei não falando muito, mas uma dimensão que eu aprendi, tanto no ativismo LGBT quanto na minha profissão, que é que as mulheres LGBTs, elas precisam estar na rua. Estar na rua, a gente ser vista, é muito educativo. Beije sua preta em praça pública, assim, acho que é um recado importantíssimo pra gente levar pra vida, assim. A gente merece amor, então os incômodos, os olhares, eles sempre vão existir, mas talvez eles diminuam à medida que a gente transcender os territórios e fazer uma avalanche de amor sapatão, sabe? Na cidade. Acredito muito nisso. Então, estejam no espaço da cidade, sejam vistas. Porque os misóginos podem ver, mas as crianças também estão vendo, a Aurora também está vendo. Então, eu quero que minha filha cresça num ambiente assim, de amor, de pluralidade, onde todas as pessoas estão inseridas. E resistam, fiquem vivas bem, se cuidem, façam pilates. Autocuidado, passa creminho, aromaterapia. Passa creminho, me levem, porque eu tô meio fora desses rolês. Se tiver uma feira de autocuidado em algum lugar, vocês me chamem. Insistam comigo. Me procurem em todas as redes, @TainaDePaulaRJ. Falar de cidade pra todas, tá bom? Beijo! Muito obrigada, Tainá, pelo convite maravilhosa. Que aula, né? Vocês estavam pedindo um podcast com mais tempo, a gente tem aí uma aula incrível com a Tainá de Paula. Muito obrigada de novo, várias vezes. Então é isso, gente. Se quiserem mandar sugestões aí de pedidos de temas, né? Tem meu e-mail, sapatãoamiga@gmail.com, tá na descrição aqui do podcast. Não esqueçam de compartilhar. E é isso, até a próxima. Lesbo Sapiência, Ana Claudino.